Salve, salve, meus queridos! Professor Red aqui para mais uma aulinha de física. Vamos dar-lhe! O assunto de hoje é trabalho da força, peso e energia potencial gravitacional. Vamos que vamos, aperta o cinto aí. Imaginar o seguinte, bolinha de massa M está presa aqui em cima a uma altura h em relação ao solo. Você já sabe, né? Se essa bolinha está perto do campo gravitacional da Terra, significa que ela vai sofrer a ação de uma força atrativa, que é a força-peso, sempre apontando lá para o centro da Terra. Bonito, legal. Soltei a bolinha, chuta o que vai acontecer. Já sabe, né? Vai cair a bichona, olha lá. Oh, que coisa linda, de novo. Oh, que coisa linda, que maravilha. Se essa bolinha está realizando um deslocamento por causa da ação de uma força, então essa força vai realizar trabalho. O trabalho dessa força vai ser calculado como produto entre o módulo da força, o módulo do deslocamento e o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. Nesse caso aqui eu tenho que força? Força-peso. Eu tenho que deslocamento? Essa altura h que foi percorrida pela bolinha. Qual é o ângulo entre os dois? Zero. Cosseno de zero é 1, então esse cosseno de θ a gente vai ignorar na nossa fórmula. A distância percorrida é o próprio h e a força que está realizando o trabalho é a força-peso. Você já sabe, né? Peso, massa vezes gravidade. Substituindo tudo isso na nossa fórmula inicial, o que a gente vai ter? O trabalho da força-peso vai ser mgh. Força-peso mg vezes h, a altura que essa bolinha caiu. Tranquilo, né? Massa. Vamos pegar um exemplo mais difícil. Vamos imaginar que uma caixa agora está num plano inclinado. Se você não lembra mais de plano inclinado, querido, card aqui para você dar aquela revisadinha. Muito importante você revisar a matéria e mais ainda agora nesse caso aqui que a gente vai precisar dos conceitos de plano inclinado. Vamos lá. Essa caixa tem massa. Se ela tem massa, sofre a ação da força-peso. Não vou utilizar a força-peso aqui, vou utilizar a decomposição dela no eixo X. Seria o meu PX. Beleza? Matei a força-peso aqui então, porque é o PX que vai estar na mesma direção e sentido do deslocamento. Então eu vou usar ele para fazer os cálculos. Legal? Considera que essa caixa está inicialmente a uma altura h e ela vai percorrer um deslocamento d. A pergunta que fica é, quanto vai valer o trabalho da força-peso nesse caso aqui? Vamos calcular? Trabalho, força, distância, cosseno de θ. Mais uma vez, θ vale 0, mais uma vez o cosseno de θ vale 1 e a gente manda ele embora da nossa formulinha. Nesse caso, a força que está agindo diretamente no deslocamento é a força Px, a componente x da força-peso. Bom, a gente viu na nossa aula de plano inclinado que Px é peso vezes o seno do ângulo alfa. Peso é massa vezes gravidade, então a força vai ser mg seno alfa. Então, o trabalho realizado pela força-peso vai ser mg vezes seno alfa vezes d. Se eu olhar para esse triângulozinho aqui, eu vou enxergar que eu tenho um ângulo alfa, um cateto oposto h e uma hipotenusa d. Então, o seno de alfa pode ser calculado como h sobre d. Colocando isso na fórmula de cima, o trabalho da força-peso fica mgh sobre d vezes d. Passa a faca nesses dois d's e o trabalho da força-peso fica só mgh. Quer dizer que eu mudei a trajetória, mas o trabalho da força-peso continua sendo o mesmo. Faz sentido isso? Faz todo sentido! A força-peso é uma força conservativa. O trabalho dela não depende da trajetória. Cai em linha reta, cai em linha curva, cai fazendo assim num tobogã, não importa, o trabalho da força é o mesmo, porque ele só depende da variação de altura. O que importa é sair daqui e chegar aqui. A trajetória que eu faço não interessa. Se eu estou caindo, esse trabalho vai ser positivo porque a força-peso está ajudando. Se eu estou subindo, vai ser negativo porque ela está atrapalhando. Show de bola? Massa! Vamos falar então de energia potencial gravitacional. Tem a mesma massa m, o mesmo solo, a mesma altura h entre os dois. Como essa massa está próxima do campo gravitacional da Terra, ela vai sofrer a ação dele. Isso significa que quando eu soltar, vai acontecer alguma variação na sua velocidade. Vamos observar? De novo. Note que o módulo da velocidade dessa massa aumenta conforme ela vai caindo.
Isso faz sentido porque ela está acelerando para baixo. Porém, se o objeto ganha velocidade, significa que ele ganhou energia cinética. E você já sabe que energia não pode ser criada a partir do nada. Essa energia, de alguma forma, está sendo transformada, ou seja, existia uma outra forma de energia no objeto antes de ele cair. Essa outra forma de energia que existia é a energia potencial gravitacional armazenada por esse objeto. Como que eu calculo ela? mgh. Bem parecida com o trabalho da força-peso, e não é coincidência. Vamos fazer uma outra análise aqui. Imagina que essa massa está dentro de um apartamento. Tá? Então, um apartamento lá no topo de um prédio. Isso significa que ela tem uma altura Hzão até a base do prédio, mas tem uma outra altura H em relação ao solo do apartamento que ela está. Eu vou chamar essa altura de H2. Então, essa altura H da bolinha depende do referencial. Eu posso dizer que ela está a 1 metro do chão do meu apartamento ou, sei lá, a 20 metros do solo da base do meu prédio. E agora a pergunta é, qual dessas duas alturas eu vou jogar na fórmula da energia potencial gravitacional? 1 ou 20? A resposta é, depende. Você está calculando em relação a quê? Se você está calculando em relação ao piso do seu apartamento, 1 metro. Em relação ao solo da base do prédio, 20 metros. A energia potencial gravitacional é relativa, depende do referencial. Se nenhum referencial for escolhido, escolha sempre o solo. Essa é a minha dica para você. Sempre calcule em relação ao solo, a menos que a questão peça outra coisa. Ou então, se a gente tiver esse exemplo aqui, ó. Imagina que essa massa vai fazer esse caminhozinho de montanha-russa. Então, ela vem para cá, e aí vai assim, e aí cai lá para baixo. Vou considerar que no início ela não tem velocidade nenhuma, então no início a energia cinética dela é 0. E agora ela vai começar a cair. Larguei ela cai, sobe e chega lá no final. A pergunta que eu faço para você é, qual é a energia cinética final dessa bolinha? Se você utilizar a parte mais baixa dessa trajetória como sendo seu referencial, você vai se complicar. Então, aqui vem muito a calhar essa ideia da energia potencial gravitacional ser relativa. Qual é a altura que eu vou usar? Olha só, eu vou usar a altura entre o ponto inicial e o ponto final. Se eu faço isso, fica muito mais fácil de calcular. Essa energia potencial gravitacional vai ser mgh e toda ela foi transformada em energia cinética no final. Então, a energia cinética final é igual a essa energia potencial gravitacional inicial. Legal? Massa, né? Nesse exemplinho, vale muito a pena utilizar essa característica da relatividade da energia potencial gravitacional. Espero que essa aula tenha sido muito proveitosa para você. Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima!